E no Terma Saúde de hoje, contaremos com a presença ilustríssima do nosso cardiologista Dr. Euder Quintino de Oliveira. O tema é saúde, espiritualidade, qualidade de vida, tudo junto, isso mesmo. Afinal, ele é tudo de bom no jeito de conduzir o que ele fala. Vamos então apreciar? Bom dia, queridas colegas e queridos colegas aqui do Termas. Estou eu aqui novamente, dessa vez aqui de máscara, gravando, gostaria de estar junto com vocês para sentir o calor. E estou muito feliz com o convite que a Patrícia me fez. Eu já me sinto da família Termas, Vocês já são meus amigos, alguns meus pacientes, então eu me sinto muito à vontade aqui para bater um papo com vocês, trazer algumas informações que possam ajudá-lo nesse momento difícil que nós estamos passando, tá? Eu vou pegar a minha colinha aqui. Na escola eu não colava não, mas aqui só para me orientar, para ajudá-los, tá? Nós estamos vivendo esse momento difícil, para todos. Eu gostaria que vocês entendessem que esse momento não é do Termas, não é de Olímpia, não é do estado de São Paulo e não é do Brasil. É de todo o nosso planeta. Se fosse algo só local, seria culpa disso, daquilo, mas não é. É algo que aconteceu e que mudou a nossa maneira de viver, que hoje eles chamam de novo normal. Tá? Então, nessa pandemia, nós estamos vivendo esse novo normal. Esse novo normal trouxe para nós novos hábitos, Tivemos que mudar nosso hábito de vida. Trouxe saudade dos nossos entes, Em princípio, eu fiquei 6 meses sem visitar a minha mãe, que mora em São José do Rio Preto. Aqui do lado, nem Dia das Mães, nem no aniversário. Isso dói para a gente. E acredito que com vocês acontece a mesma coisa. Mas o que eu explico para minha mãe, não é só na nossa família, Mas ela tem 93 anos, tem um pouco mais de dificuldade para entender. Mas nós temos que entender que esse é o normal do momento e nós temos que encarar. Esse isolamento, que nós ficamos, agora vocês estão no período de 15 dias, de 2 semanas, sem vir aqui trabalhar, sem rever os colegas, preocupado com o emprego, será que vai dispensar, não vai dispensar? Vem gerando em todo o mundo um nível mais alto de ansiedade e de depressão. Eu nunca prescrevi tanto remédio para ansiedade e depressão e encaminhei tanto para terapia com os psicólogos como nesse ano. E não foi só eu, isso foi no mundo inteiro, como eu disse, Além disso, nós temos aqui uma coisa no Brasil que, vocês já ouviram esse termo, o vírus foi politizado, Ao invés de ter uma união para todos lutarmos contra, ficam querendo dividendos políticos, pensando em eleições, e isso atrapalha e deixa a população insegura, assim como nós médicos também ficamos inseguros. Mas vamos vencer tudo isso daí. E uma outra coisa que veio junto com isso foi um número muito grande das falsas notícias nos meios de comunicação, principalmente aí pelo WhatsApp, pelo Face, que são os fake news, esse termo que se usa em inglês. Muita gente, eu vejo até médicos dando informações erradas sobre a doença, sobre a vacina, colocando um medo, E a vacina é a nossa salvação, porque até agora a doença vem aumentando. Ela teve um pico, caiu e subiu, não só no Brasil, subiu na Europa, subiu nos Estados Unidos, tá? E nós vamos ficando aí, medo do desemprego, mais isolamento, fique em casa, mais ansiedade, mais depressão, mas vamos sair sim. Então, o que nós temos que fazer nesse novo tempo, nesse novo normal? Nós temos que montar estratégia. Sempre quando nós temos problemas, a gente tem que montar uma estratégia para resolver esse problema. E tem algumas estratégias que eu vejo em redes sociais, pacientes contando, amigos, que não funciona. Uma delas é o negacionismo, O pessoal, como eu falei agora da vacina.
Os cientistas estão dando um duro danado para fazer a vacina em menos de um ano, em tempo recorde. As pessoas são do contra. Um faz uma coisa, a pessoa é do contra. Então, o negacionismo nunca ajudou a resolver problema da vida de ninguém. Seja do Covid, seja problema particular em casa, no trabalho, né? Tendo uma atitude negativa, pessimista, só vai piorar. E aumenta mais a nossa ansiedade e a nossa depressão, porque vai gerando medo, desconfiança. E, infelizmente, eu vejo esse negacionismo em redes sociais, elas proliferam muito mais do que atitudes positivas. Eu vejo do campo médico, médicos passando orientações boas, mas raramente é divulgada. Mas aquela negativa, aquela cresce. Então, fiquem atentos, por favor, com esses fakes, com essas coisas negativas. Pensem um pouquinho, analisem, procura na própria internet, no Google, se aquela mensagem é verdadeira, se não é verdadeira. Eu vejo fake news assim, de março, mandando, que já era fake news em março, mandando agora em janeiro. E as pessoas, a gente fica envolvido emocionalmente. Esse envolvimento emocional faz a gente não raciocinar direito. Uma outra situação também é a gente querer resolver o problema daqui para o futuro com saudosismo, né? Porque antigamente era assim, porque naquele tempo era melhor, isso e aquilo. Se a gente for voltar não muito longe, 20 anos para trás no tempo, não havia essa tecnologia que nós temos hoje. Olha que beleza, nós podemos fazer videochamada, não podemos dar um abraço pessoalmente. Quem imaginava 20 anos atrás que um celularzinho, né, faria uma videochamada? E em qualquer lugar do mundo. Eu posso estar aqui, um amigo meu está lá na Índia e a gente conversar em tempo real. Olha que coisa boa. Mas com toda essa tecnologia que nós temos, que era para facilitar a nossa vida, alguma coisa dentro da gente não está tão feliz, né, com esse momento. Mas vamos enxergar do outro lado. A tecnologia ajuda a gente a superar. E vamos usá-la para o bem, não para o mal. Então, voltando muito assim, coisas de passado, não vai ajudar a construir o futuro. Nós temos que olhar para frente. Outra coisa também, eu vejo pessoas histéricas, né? Alardeando coisas, né? Nos meios de comunicação e também no jornalismo, né? Sem crítica aos colegas, aos profissionais, né? Mas algumas vezes eu vejo histeria, exageros nas notícias. E é lógico, tudo aquilo que chama atenção, que gera medo, a gente presta mais atenção e comenta mais. Mas no meio disso tudo tem tanta coisa boa acontecendo. Quantas pessoas nessa situação estão ajudando o próximo? É que não aparece, né? Vocês veem na notícia, só perto do Natal que vem essas notícias. Mas tem muita gente quietinha fazendo coisas boas. Coisas simples que ajudam. Uma paciente outro dia me trouxe umas máscaras, já de idade aposentada. Ela tinha feito já 2.000 máscaras para doação, para vender, para arrecadar dinheiro para asilo, para pessoas instituições, né, que estão precisando. Isso daí, usar o tempo para coisa boa, né? Então ficar só no negacionismo, isso daí não vai ajudar. E quando você faz algo que ajuda alguém, você se sente bem, né? Sempre tem um ditado que diz, ganha quem dá, não é quem recebe. Enquanto você puder estar ajudando, você é que está ganhando. E a gente torce para não precisar ser ajudado, mas temos que ter a humildade de aceitar a ajuda também. E as boas estratégias, nós falamos das estratégias que não funcionam, né? E do negacionismo tem o otimismo, né? Então, ter estratégias assim, otimistas, né? Que enxergam um futuro melhor e se acha a solução. Quando o nosso cérebro está muito sobrecarregado, nós estamos com um problema e só focamos no problema, o problema está ali. Só olha o problema, olha o problema, olha o problema e a solução está aqui. O problema vai crescendo. O problema às vezes é uma lagartixa, de tanto a gente olhar,
ela vira um crocodilo maior do que aquele que a gente vai virar quando toma a vacina, né? Agora tem uma vacina que a gente vai virar crocodilo. Então aquela lagartixa fica enorme e a gente não dá foco na solução. Então qualquer problema que você tenha na vida, e todo mundo tem, eu tenho, todos têm, nós temos que dar foco na solução. Onde que está a solução? A solução é fazer isso, mas é difícil, mas tem que lutar, tem que ter disciplina para conseguir concluir a solução. E aquilo que não tem solução, você tentou de tudo, não tem solução, os antigos dizem assim, o que não tem remédio, remediado está. Passa por cima e vai para frente. Aquilo lá você não pode travar a sua vida. Tá? Então, essas atitudes, essas estratégias otimistas, e que criam muita coisa. Quanta gente nessa estratégia, que o seu negócio ficou ruim, estava quebrando, ele criou uma outra alternativa, né? Lá atrás quase ninguém pedia comida assim por delivery, era um ou outro. Hoje o comércio, né, de entregar em casa, entregar alimento em casa, subiu 300%. Vai tendo criatividade. Se a pessoa ficar olhando, ninguém vai vir no meu restaurante, ninguém vai vir no meu restaurante. Leva o seu restaurante até a casa da pessoa. E um teve essa ideia e a coisa cresceu, né? Como é que está o nosso momento que nós estamos vivendo? A gente tem que analisar. Então, aquilo que eu estava falando, nós estamos no meio da pandemia. Eu gostaria que fosse assim, se não tivesse, quando não tinha pandemia, tá bom. Quando não tinha, não tinha, agora tem. O que vai fazer? Nós estamos na pandemia. Vai ficar saindo, não vai usar máscara, não vai fazer nada disso, não vai lavar a mão, vai ficar contaminando? Vai continuar na pandemia. Vai continuar. Vamos tomar vacina? Vamos tomar vacina. Tomei a vacina, já acabou? Não, vai um tempo ainda. Eu, particularmente, o uso de máscaras, quando eu for no supermercado, eu vou colocar, mesmo depois da pandemia. Quando eu for viajar de ônibus, de avião, vou na rodoviária, vou no aeroporto, vou estar de máscara. Eu tenho todo ano, 2 vezes por ano, eu tenho sinusite por rinite alérgica, né? E acaba infeccionando. Esse ano eu não tive. Eu atendi apenas 2 pacientes, no ano inteiro, com pneumonia. Coisa que, tendo pelo menos 50 na época do inverno, né? No ano todo. Por quê? E aquela gripe comum, não atendi ninguém, porque isso daqui está protegendo. Né? Então, nós temos que viver esse tempo e aprender. Puxa, agora eu entendi porque que japonês, eles usam essa máscara há 11 anos, eles estão usando. Né? Desde 2009, né? Quando teve o H1N1, eles acostumaram, eles são disciplinados. E vai entrar no metrô, põe máscara, vai sair e depois vai fazer parte. E ajudou muito. Né? Então, muitos problemas, né, de saúde, de conjuntivite, tem menos conjuntivite agora porque as pessoas lavam mais a mão, passa álcool gel, então vai matando os bichinhos. Olha que coisa boa. Né? Agora, às vezes o paciente chega na minha sala, é difícil essa máscara. Eu falei, difícil é um tubo. É difícil estar no respirador. Ficar 15 dias entubado, depois fazer traqueostomia, eu prefiro a máscara. Prefiro a máscara. Então, encarar o lado positivo das coisas. Não ficar encarando no negativo, nós vamos ficando mais fraco emocionalmente, mais deprimido e mais ansioso. E essa adaptação da máscara, o lavar a mão, as pessoas que trabalham em casa, o tal de home care, mudou muita coisa. Lá em São Paulo, imóveis maiores, casas, apartamentos maiores, valorizaram muito, porque a pessoa vai fazer o quê? Ele quer um apartamento com um quarto a mais, que aquele quarto vai ser o local dele de trabalho, e para a empresa, em vez de ter 300 salas lá, vai precisar de pouca. Ninguém pensou nisso antes. Aí, alguém criou a solução. Então, mudam as coisas. Olha que interessante. E aquelas empresas que estavam grandes, cheio de gente lá com computador, não sei o quê. Não, vai usar aquilo lá para outra coisa. Vai aparecer uma solução para aquilo lá. Não pode ficar de braço cruzado reclamando. Né? Igual a hieninha que fala do Lip Hard. Né? Eu não gosto de falar nisso, porque eu já me sinto muito velho, que era um desenho que eu assistia na infância, né? Ele é pré-histórico, mas chama Lip Hard. É um leão otimista e uma hiena pessimista. Hiena é um bicho que é caracterizado porque ela dá risada, e aquela hiena não consegue rir. E o Lipe é extremamente otimista, então tudo que ele vê que é legal, a outra fica agorando.
né? E aí, no fim, acaba não dando certo, porque o agouro dela é muito grande. Aí ela termina com essa frase: ó vida, ó dor, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Não pode ser assim, nós temos que ter o LIP, né? E algumas empresas grandes, eles contratam esse hard, porque eles fazem um planejamento estratégico bacana, usam uma série de programas, analisam tudo. Então, vê 1000 possibilidades de sucesso. Esse pessimista, ele acha dessas 1000, tem 999 vai dar certo, mas tem uma chance de dar errado. Aí, por que ele é contratado? Opa, vamos ver, já vamos corrigir essa chance. Porque ele consegue enxergar. É bom. Você vê, até para o otimista, hoje ele está achando emprego, né? Ele pensa, porque o foco era, mas nós não podemos ser assim, tá? Não podemos ser assim. Então nós temos que adaptar. Tem o Charles Darwin, né? Que é um dos ingleses mais famosos, né? Foi condecorado, tudo. Vamos chamar que ele era um cientista, mas ele era um observador. Então ele escreveu um livro, Teoria da Evolução das Espécies. Então ele viajou até para os lados do Brasil, nas Ilhas Galápagos, no mundo de lugar, via bicho, e ele foi vendo como que os animais se adaptavam às dificuldades daquele local que ele estava, que ele não foi feito para ficar ali. Então aves que ficavam numa ilha que tinha muita pedra, ela tinha que comer as coisas, o bico foi se adaptando, foi passando de genética para genética. E ele revolucionou a história na época com essa teoria da evolução da espécie. E ele chegou a uma conclusão, que na natureza, no mundo, não sobrevive nem o mais forte e nem o mais inteligente, senão o leão tinha dominado o mundo, né? E os homens são mais inteligentes, né? Mas dentro dos homens, sem contar os animais, o que mais sobrevive, mais evolui, é aquele que se adapta, que tem uma capacidade adaptativa. Tá? Então nós estamos vivendo um momento diferente, que nós temos que nos adaptarmos a esse momento, e não o momento adaptar à nossa vontade. Tá? Então lembre-se, né? Na natureza não sobrevive nem o mais forte nem o mais inteligente, mas o que se adapta, que adapta às situações, né? Então, muita gente nessa pandemia ficou parado, reduziu a carga horária de trabalho e teve mais tempo para ficar em casa. Alguns aproveitaram bem, outros ficam sentados na frente da televisão, vendo notícia ruim, vendo só o WhatsApp. Alguns aproveitaram para melhorar sua condição de saúde, para ler um bom livro, para assistir boas palestras. Gente, no YouTube está cheio de boas palestras, só procurar coisas boas, né? Palestras sobre conhecimento, você quer saber sobre o sonho, o seu sono, se você dorme bem, tem um psiquiatra lá, especialista em sono, né? Então procurem também ver de onde que vem a fonte, né? Porque também tem muita coisa ruim, tem que saber selecionar. Mas aproveite o tempo para você crescer na vida, né? Faça um curso online, tenta melhorar, porque bom, depois quando passar isso daqui eu já vou estar preparado para uma outra situação. Ao invés, agora tem que ficar em casa aqui, sem fazer nada, até reabrir de novo. Não. O tempo não volta. O tempo é uma coisa muito preciosa, ele não vai voltar. Esse tempo que você está perdendo, né, numa ociosidade não produtiva, ele não vai voltar. E depois você vai ficar reclamando, que isso, que aquilo, você poderia aprender mais coisas. Nós, né, eu tive o Covid o mês passado, eu fiquei 18 dias em casa. Na hora que eu não estava com, graças a Deus, foi uma boa evolução, mas na hora que eu não estava com indisposição, com febre, eu estava lendo alguma coisa, vendo uma coisa, revendo outra, aprendendo, fazendo revisão, e para mim foi muito bom. Vieram novas ideias, porque a correria do dia a dia deixa a gente maluco, né? Então eu aproveitei, eu não vou ficar, nossa, eu não sei, primeira coisa que veio na minha mente é que eu fiz um cálculo que a última vez que eu tinha tido uma férias normal, tinha sido em julho de 1981.
A partir daí, por 2 ou 3 vezes, eu tive consecutivos 1 semana de férias para viajar com a minha família. Acho que 2 vezes, no máximo 3. Eu falei, eu vou ficar 20 dias de uma vez só, em quase 40 anos, agora vai fazer 40 anos, de 81 para cá. Eu não sabia, eu falei, eu vou ficar perdido. Eu não sei fazer outra coisa. Não, fiz tanta coisa, né? Depois eu estava acostumando, eu queria ficar mais uns dias, né? Porque ela estava tão bom. Eu falei, gente, eu tenho tempo de ler. Eu tenho tempo de ver aquela palestra que eu penso em fazer, que eu vou ver nesse fim de semana. Às vezes uma coisa que eu quero ver esse fim de semana, eu vou ver daqui 3 fins de semana. Porque tem compromisso com isso, um compromisso social, tudo. E ali eu aproveitei e passou que eu não vi o tempo passar. Então, vamos usar isso daí, né? Nós temos que ter, nesse período, uma coisa que hoje eles chamam de resiliência. Resiliência é uma resistência, uma capacidade de superar situações e problemas e com bom astral, né? Para quem vai ter um tempo de ficar em casa, procure um filme que chama A Vida é Bela, né? É a história de um pai, na época da Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, e ele foi para um campo de concentração nazista e levou o filhinho, e o filhinho foi junto. O filhinho devia ter uns 6 anos, 7 anos. E o pai criava toda uma história, ele trabalhava forçado como um escravo, era maltratado, humilhado. Na hora que chegava perto do filho, ele contava toda outra história, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, e fazia o filho dormir. Então, com todo o cansaço que ele tinha, a desnutrição que ele tinha, o amor pelo filho fazia ele ter essa resiliência, essa superação e a esperança de sair de um campo de concentração. Eu não vou contar o resto do filme, que eu acho muito interessante, mas é um exemplo de vida. E quem escreveu e dirigiu e trabalhou esse filme foi o menino, que era um menino contando a história do pai. Ganhou o Oscar, os prêmios, tudo, mas vale a pena assistir para vocês verem que é a resiliência, né? E temos que aproveitar isso daí para criar bons hábitos de vida, né? Hábitos saudáveis, de alimentação, de atividade física, de relacionamento, de vigiar o nosso pensamento, de tomar o cuidado com o que fala, tomar cuidado, você vê uma notícia que é ruim, que está desdenhando de alguém, até uma coisa que é engraçada, que você recebe no WhatsApp, mas aquilo ali está ofendendo alguém. Alguém que pode ter aquele mesmo problema, pode ter um filho ou um parente com um problema que está sendo ali um motivo de chacota, se coloque no lugar antes de repassar. Apaga. Não vamos divulgar essas coisas ruins. Vamos divulgar mais o bem, né? Isso vai fazer bem para a gente. Uma outra coisa, quando a gente está ruim, a gente não tem a criatividade. A criatividade nossa fica ruim. E quando você está de bem com você, de bem também espiritualmente, nós já vamos falar sobre isso, você começa a enxergar coisa onde as pessoas não enxergam, tá? Eu estou aqui, nesse momento, gravando, vocês estão vendo aqui, que eu estou no Termas dos Laranjais. Quando eu vim para a Olímpia, em janeiro de 1985, tinham vários clubes aqui em Olímpia e tinha um que estava construindo. E os outros clubes tinham que pagar luva, um você tinha que ser convidado, o outro eu não tinha condições. E bateu na minha porta uma pessoa vendendo um título aqui do Termas. Eu falei, poxa, esse eu tenho condições. Assim que eu sou sócio, dentro dos primeiros 1.800, 600, alguma coisa, eu não lembro. Quando eu perco a carteirinha, eles perguntam o número, até hoje eu não decorei. E como é que foi criado o Termas? Com um idealizador que teve criatividade e que teve um sonho. Eu não imaginei que aquele clube que eu comprei o título, que foi o que eu podia comprar, que era o mais humilde, aqui os outros eram melhores, mudaria o rumo dessa cidade. A economia hoje gira em torno disso daqui. Então o seu Benito, ele teve uma criatividade, teve uma ideia, convenceu outras pessoas, acredito outras pessoas ajudaram, eu não sei a história, mas eu tenho certeza, para doar terreno, para isso, para aquilo, e acreditaram no sonho dele, né, na criatividade dele. Eu acho que também aqueles que acreditaram não imaginavam que a coisa ia ser tão grande, e ele não parou de sonhar. Aí quando tinha uma coisa, agora está bom.
eu falava isso quando eu tinha um hospital para os funcionários. Eles falavam, agora tá bom, né, doutor? Eu pensava, falei, vocês estão de parabéns, mas o bom é inimigo do ótimo, vamos melhorar isso daí. Eles, puta que lá merda, não vai parar nunca, até onde que vai? E eu ia lá para São Paulo, para o INCOR, que é a referência nossa de hospital de coração, aprender, tirar a ideia, copiar coisas boas para trazer para cá. E eu sei que o seu Benito viajou muito esse mundo para tirar ideias e adaptar. E chega aqui, eles fazem as adaptações dos brinquedos, disso e daquilo. E hoje virou uma liderança, não só de Olímpia, regional, de Rio Preto, não. É da América do Sul e uma liderança internacional. Né? Por quê? Teve criatividade e sonho, e acreditou no sonho e batalhou. As coisas não vieram de nada. Deve ter tido muita intercorrência, como ainda tem, muitos obstáculos, mas os obstáculos foram vencidos. Né? Tem um filósofo americano, ele chama Emerson, ele tem uma frase que eu sempre tenho ela comigo. Não há derrota senão a que vem de nós mesmos. Não há barreira intransponível senão a nossa própria falta de propósito. Então, se a gente parar na primeira barreira, nós não vamos para frente. Às vezes você vai saltar aquele obstáculo, você dá de cara e volta. Aí tem uma musiquinha que fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? E aí tem outra do Raul Seixas, que fala, tente outra vez. Se tivesse aqui a coisa presencial, eu já ia começar a brincar com a música com vocês, como eu falo. Né? Mas a criatividade, né? Resiliência, acreditar no sonho, né? Passar esse otimismo para as outras pessoas. Falando em sonho, né? Então tem mais uma frase, né? Que eles dizem que é do Raul Seixas, mas na realidade é do John Lennon, né? Que diz, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Uma vez eu escrevi isso, o finado Renatinho Costa Neves, né? Que sempre fez parte também da idealização, né? Ele ficava encantado com essa frase. Ele leu, né? E sempre me lembrava dessa frase que na época ajudou bastante também. Então é isso, vamos unir forças, né? E dar parabéns aqui aos idealizadores na liderança do seu Benito, que ele é muito homenageado, mas se ele não tivesse essa firmeza dele, essa resiliência, essa fé no que ele acreditava, Olímpia hoje, né, quando eu falava, eu ia viajar, ia fazer um curso, tudo, você é de onde? De Olímpia. A Olímpia fica perto de onde? Eu falava, fica entre Severino e Iguapiaçu. Eu não dava moral para Rio Preto nem para Barretos. Né? Falava, perto de Rio Preto, perto de Barretos. Não tem nada contra as duas cidades, hein? Eu nasci em Barretos e vim de Rio Preto para cá. Mas eu virei olimpiense, né? Então, mas e qual outra cidade? Falei, Altair. Para lá fica Altair, tem Guaracica, tem Cajobi, né? Mas hoje, quando eu vou em algum lugar, sai da onde? De Olímpia. Nossa Senhora, tem uma vontade de ir lá, tem um amigo que já foi lá no Termas. Então é um orgulho para a gente. Né? Um orgulho. E vocês trabalham no orgulho da cidade. E devem se orgulhar disso. Né? Devem se orgulhar disso. Eu não sei, Patrícia, se aqui quando um funcionário começa a trabalhar, se é contada a história, seria interessante. Né? Conta a história, ele aprende, tem que aprender sobre a história, tem que valorizar. Né? Como é que foi, como é que começou, olhar as fotos antigas, né? Meu finado pai era vivo, eu nem vim aqui, quem trazia meu filho aqui, que estava construindo piscina, era o meu pai. Ele faleceu em janeiro de 86, em 85 ainda ele vinha ver as máquinas, tudo, gostava de ver. Né? Se ele tivesse vivo hoje, ia ficar muito orgulhoso também. Bom, então, nós temos que esperançar, ter esperança e sonho. Sem sonho e sem esperança a gente não vive. Existe o sonho, que é o sonho que a gente sonha à noite, quando está dormindo, que é necessário para a nossa sobrevivência, né? E o sonho daquilo que a gente quer. E colocar foco e esperança.
Esperança não é esperar. Não é esperar. Hoje, comentando com uma paciente que o marido fuma, isso, ela pede a Deus para o marido parar de fumar. Eu falei, olha, não pede diferente, né? Não fica esperando. O marido falou, uma hora Deus vai me ajudar e eu vou parar. Deus está ajudando a todo momento. Né? Eu falei, pede, né, que a Organização Mundial fala. Né? Bom sono, boa alimentação, boa atividade física, bom gerenciamento do emocional, do estresse que nós ficamos falando até agora, e o convívio social. Esses dois aqui, de cara, já foram meio quebrados, né, com a pandemia, mas não vamos ficar reclamando, vamos dar um jeito. A atividade física, muita academia ficou fechada, muita gente deixou de fazer exercício, né? A alimentação, a pessoa ficou em casa, ficou fazendo bolo, comendo o dia inteiro, engordou, subiu pressão, subiu diabetes. Então, vê como ela envolveu tudo isso. Então, além desses 5 pilares, né? Bom sono, boa alimentação, atividade física, o estresse, o gerenciamento, a administração e o convívio social, que foram todos afetados, em cima disso tem a nossa religiosidade, a nossa vida espiritual, a nossa alma, ou o Papai do Céu. Tá? Que nós temos que também, nesses momentos, termos mais fé. Vocês vejam que interessante, nessa Covid sempre tem um ou outro que está passando mal e vem aquela corrente de oração. E é gostoso quando a gente faz uma corrente de oração, mentalizando para aquela pessoa. E isso na medicina funciona. Funciona, eu tenho palestras que eu falo de trabalho científico mostrando a importância da fé e da religiosidade, seja qual for a religião, tá? Na cura ou na melhora. Tá? Então isso é importante. Nós temos que ter um momento de fé, de oração, de meditação, independente da religião. A igreja está fechada, eu não posso ir. Vai no seu cantinho, arruma um lugar lá em casa. Acorde agradecendo a Deus. Né? Agradeça. Se você for olhar o lado de reclamação, você vai ficar lamentando muito. Se você, na sua própria vida, olhar para um outro lado, falar, nossa, eu tenho tanta coisa para agradecer, mas muita coisa para agradecer. E a gratidão é algo que os psiquiatras pedem para a gente fazer no fim do dia um diário de gratidão, antes de dormir e escrever. Isso ajuda a gente a viver melhor. Ajuda a gente a viver melhor. Tá? Então, tenham fé, sejam esperançosos, né? Sonhem, né? Sonhem sonhos bons. Né? Compartilhe esse sonho com mais gente, ele fica mais forte, se torna mais realidade. Tá bom? Hoje eu recebi um áudio de um paciente meu, que fez uma cirurgia de um câncer, e eu pedi permissão para ele de mostrar esse áudio aqui para vocês. Né? É uma pessoa muito boa, que tem uma fé muito grande, e eu o acompanho há muito tempo, e ele tem um hábito de vida super mega saudável, né? Faz caminhada todos os dias, tem uma disciplina alimentar, é religioso, tem muita fé, tem tudo isso aqui que eu falei, se relaciona bem com todo mundo, é uma pessoa que quer o bem, que ajuda os enfermos. Eu sei que ele faz as visitas, ele e a esposa, tem uma família maravilhosa, que é importante também nesse momento a gente ter união da família, pelo amor de Deus, não vai ficar em casa brigando. Tá? Ele tem tudo isso, então eu vou colocar aqui o áudio com a permissão dele, e vamos ver se vai ficar, o som sai aqui atrás, né? Puxar, pode falar. Boa tarde, doutor Eudes. Me desculpe se porventura eu me emocionar devido aos fatos que eu vou passar para a sua ter uma noção do que ocorreu comigo. Ontem eu fui a São José do Rio Preto e entreguei lá no Dr. Mesquita o meu exame que eu peguei de patologia. E chegando lá no consultório, ele perguntou como que eu estava, disse que estava tudo bem, sentia alguma coisa, eu falei que não. Aí ele abriu o envelope, olhou em mim e fixou as olhos assim, ficou me olhando. Ele falou que está tudo bem. Eu falei, tudo bem, doutor. Eu falei, tem algo estranho aqui. Eu
Falei, por que, doutor? Quando eu entrei com você na sala de cirurgia, eu pensei assim, eu vou ter que tirar o rim dele porque não tem outra alternativa. Mas eu vou tentar fazer uma cirurgia para ver se corre tudo bem. Ele falou, olha, eu fui, fiz a cirurgia, você saiu, você está com o rim. O que me chama a atenção aqui é um caso que dificilmente não tem explicação. O que foi, doutor? Quando eu peguei o teu exame numa imagem, mostrou que o tumor era maligno. E agora aqui, Janeiro, o tumor não é maligno, ele é benigno e você está curado. Quando ele falou isso para mim, os olhos dele encheu de lágrima. Ele falou, olha, eu não tenho explicação. Isso é uma coisa estranha que está acontecendo. Eu tenho 4 médicos residentes que fazem junto comigo as cirurgias e vou levar o seu caso ao conhecimento deles. Porque como que eu vou explicar uma coisa que já estava concretizada antes e agora apareceu outra? Só pode ter algo de estranho aqui. O que é, doutor? É um milagre. Ele falou, ó, você está curado, você não tem nada. E olha, eu estou muito emocionado porque 14 anos de cirurgião que eu sou, dificilmente eu encontro um quadro como esse teu aqui. Fico feliz porque estou te transmitindo uma felicidade para você. Então, doutor, eu quero agradecer. Aí eu disse para ele, falei, ó, doutor, isso aí é o resumo de muita oração que eu tive para mim. Várias pessoas rezaram por mim. Então, tá aí um exemplo do que Deus ouve quando a gente pede. Então, muito obrigado pelas suas orações. E assim que tiver uma oportunidade, eu vou te abraçá-lo, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus. Recebi hoje. Eu respondi, mas eu não vou colocar o que eu respondi aqui, porque eu fiquei muito emocionado e engasguei bastante. Mas ele foi para essa cirurgia com uma alegria. Ele levou um susto, que estava com câncer, tudo, e ia tirar esse rim. Mas ele, em momento algum, ele titubeou. Ele teve fé, né? Teve fé, teve esperança. E as orações foram atendidas. Tá? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, não percam a esperança, não percam a fé, né? Vigiem os seus pensamentos, né? O nosso pensamento ele pode ser uma coisa muito boa e pode ser um veneno, que nós chamamos de veneno mental. Tá? Então, ganância, raiva, ignorância, inveja, ciúme, né? E mais alguns outros. Isso, quando você tiver com um sentimento desse, um pensamento, ele vai te dominar. Para, respira fundo e faz uma oração. Tá? Então, não se deixe, se esse paciente tivesse só se lamentado, ficado deprimido, talvez acontecesse alguma zebra na cirurgia, porque as coisas acabam não funcionando, né? E ele emocionou um médico que é professor lá da Faculdade de Medicina de Rio Preto, da FAMERP, que é o chefe da cadeira de urologia, que tem uma experiência muito grande e que viu um caso que emocionou, e as orações, né, valeram. Então, esperança, fé, resiliência, as coisas não vêm de graça, não vêm sem esforço, não vêm sem trabalho. Tá? Então, sejam persistentes, esforçados, cuidado com as mensagens, evitem ser ou conviver com os negacionistas que torcem para dar errado. Quando a gente era moleque, ia na matinê, passava filme do Tarzan, então a gente batia a palma, era engraçado no cinema. Agora ninguém nem vai no cinema, mas a gente torcia, parecia, acreditava em tudo. Daquele jacaré meio de borracha, mas a gente acreditava a verdade. Mas tinha 500 pessoas no cinema, 499 torcia para o Tarzan, mas tinha um infeliz que torcia para o jacaré. Na próxima vez o jacaré come o Tarzan. Não sejam esse daí, né? Vamos torcer para o bem. Tá? E uma força
de união, né? Quanto mais pessoas com o mesmo sonho, com o mesmo intuito, ele cresce e se torna realidade. Tá? É isso que eu desejo para vocês. Não percam a fé, sejam esperançosos, vão ter obstáculo, vai te saltar, se cair, levanta de novo, dá um jeito, salta outra vez, até conseguir. Tá? Não desistam. E desculpe pelo tempo, foi longe, acho que eu me empolguei. E obrigado a todos vocês, obrigado Patrícia, o Eduardo, que está aqui ajudando na confecção desse vídeo. E um beijão a todos vocês, tá? Que eu amo muito, não vejo a hora também de essas vacinas fazerem um efeito, todos serem vacinados, e a próxima vez que eu vier aqui vai ser presencial, vamos tomar aquele cafezinho junto depois, comer um pãozinho de queijo, abraçar, cantar junto, tá? É isso aí. Fique em paz, fique com Deus, que Deus abençoe e sejam muito felizes. Obrigado.